Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de entrevistar a dançarina Luciana da Silva. E essa entrevista tem como tema Mães Empreendedoras e ela é para a plataforma digital Mães Mundo Afora. Se vocês ainda não conhecem, acessem o site www.mãesmundafora.com. Lá vocês vão encontrar muitas experiências de mamães que vivem fora do Brasil e todos os desafios e acertos que elas enfrentam. Então vamos começar aqui com a perguntinha básica. De qual lugar do Brasil que você é? Que eu venho? De qual lugar do Brasil? Eu nasci em Santa Catarina, então a maior parte da minha vida eu morei no sul, mas quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu decidi que eu queria ir morar perto do mar e acabei indo parar no Espírito Santo por alguns anos, e foram anos muito bons. E quando e como que surgiu o seu interesse pela dança? Então não foi assim que começou o interesse, eu acho que era uma coisa muito natural. Eu lembro assim que de pequenininha eu me trancava assim no meu quarto e ali eu ficava dançando na frente do espelho, imitando artistas. Entre 8, 9 e depois foi indo até a fase de que eu era adolescente e claro, entrou depois dentro da vida adulta e até hoje. E quando e por que você veio para os Estados Unidos? Então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos no ano de 2005, né? Eu, na época, estava me relacionando com um americano que vem a ser o pai do meu filho, né? E nós nos casamos em Atlanta, que fica no sul dos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E depois desse um ano, a gente veio para o Colorado, indo morar numa cidade que se chama Colorado Springs, que fica no sul de Denver. E como que foi a sua adaptação aqui? Você adaptou bem? O primeiro ano em Atlanta foi aquela transição, né? Então eu estava assim um pouquinho em estado de choque com a cultura, com a língua, com a diferença assim na maneira de se comportar, na maneira de se alimentar. Foi bem complicado para mim a questão da alimentação mais do que tudo. Uhum. Eu adaptei bem porque eu acho que a minha personalidade é uma personalidade que eu me adapto em várias situações. Mas no início foi muito difícil porque também teve a questão do clima, né? A Atlanta tinha umas tempestades assim, de gelo, onde congelava o carro inteiro, então não tinha como sair, não tinha como dirigir, às vezes eu ficava presa em casa 2 ou 3 dias. Mas com menos de 6 meses, quando eu cheguei lá, eu já estava, ainda que o meu inglês fosse muito básico, eu já estava trabalhando, eu fui trabalhar numa confeitaria, né, como atendente, e com muita dificuldade de entender, e no sul dos Estados Unidos tem um sotaque muito forte, tem um sotaque bem sulista, assim, que às vezes não conseguia entender, então era muita ansiedade, assim, eu acho que a questão da língua foi o que ficou mais difícil para mim, mas em outras áreas eu fui me adaptando um pouco melhor. E você falou que tem um filho, né? Sim. Qual o nome dele, a idade dele? Então, o nome do meu filho é Rio, e o nome dele é Rio Gabriel, e ele tem 10 anos de idade. E quando que você começou a dançar aqui profissionalmente? E na época, quando eu estava morando em Colorado Springs, eu tinha uma amiga, que ainda é minha amiga até hoje, ela que me influenciou em começar a fazer alguma coisa com a dança. E ela, na época, estava colocando um show que era um variety show, um show de variedade de dança. Ela é uma dançarina clássica indiana e ela me chamou para dançar, e nessa época eu já estava eu comecei a tomar aulas de flamenco no Brasil, antes de vir para cá. E aí, chegando no Colorado Springs, quando ela me perguntou, eu falei, olha, se você quiser, eu não me sinto muito bem, não estava muito segura, mas se você quiser, eu faço alguma coisa de um flamenco, ou para lembrar, não vou chamar de flamenco, para respeitar também a cultura. E ela me falou, não, eu estava pensando em você fazer alguma coisa que fosse do Brasil. Aí eu pensei, puxa, mas do Brasil?
puxa, do Brasil, Tem que ser o samba. eu só acho que eu só saberia fazer o samba. Mas aquele samba assim, né? Que você samba com o braço pra baixo, que tá ainda meio puladinho, aquele pagodinho, aquela coisa assim. Então eu falei, puxa, mas como é que eu vou levar o samba para um teatro, né? Que era uma apresentação num teatro. E foi aí que me despertou. Então eu acabei montando alguma coisa, mas me despertou esse interesse e dali a minha próxima viagem, né, no ano seguinte para o Brasil, eu já fui diretamente para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei 2 semanas fazendo uma residência dentro da Mangueira, na comunidade da Mangueira, e eu estudei com a Fabiana Oliveira, que foi rainha de bateria da Mangueira anteriormente, né? E foi com ela que por 2 semanas eu tomava aula todos os dias, 2 horas de aula particular. Você se preparou, né? Assim, 2 semanas, 2 horas por dia, realmente não prepara ninguém, mas te dá uma base e um início, porque você trabalhar com uma profissional desse nível, chegando lá, dançando com o braço para baixo e tudo mais, então eu já me vi num outro nível, né? E a questão não é só essa, porque o que as pessoas têm que entender é que a cultura do samba é um estilo de vida, não é somente eu vou colocar uma fantasia, aprendi como é que faz o passo básico, eu sou alta, sou bonita, ou sou magra, ou já sou dançarina. É um estilo de vida. Então a gente tem que ter também muito cuidado, muito respeito com a cultura, principalmente quem não é da cultura, de entender que tem toda uma história, tem toda uma integração que vem junto com o que se vê no palco. Então esses primeiros passos na Mangueira, de estar dentro da comunidade, de ir para a escola, que eu fui na escola, de visitar outras escolas e conviver com passistas e sambistas, me deu um empurrão muito grande. E depois dali para frente eu estudei com outros grandes mestres e continuei o meu treino e está aí até hoje, muita coisa para aprender. Que legal, então. Agora eu quero que você fale então desse seu empreendedorismo de dança aqui no Colorado. Fala um pouco para a gente seus projetos, a sua arte como dança. Eu acabei me encontrando na dança, porque a dança não somente ela tem esse aspecto terapêutico de te dar um sustento, mas também ela nos une como humanos e é um veículo de expressão. Eu concilio a dança também com eventos culturais, mas eu também sou uma coordenadora de evento. E esses eventos que eu faço são todos relacionados com a cultura brasileira. Então, não somente eu dou aula, como eu também crio eventos onde eu trago outros artistas, que são artistas brasileiros que já estão aqui nos Estados Unidos, como também, às vezes, eu trago artistas que vêm diretamente do Brasil para trabalhar comigo aqui em shows, apresentações. E o que mais, então, que você gostaria de falar assim pra gente? A sua página no Facebook, o pessoal te seguir. Então, a minha página no Facebook é Luciana da Silva Dance. Nessa página você vai encontrar as minhas aulas, todas as informações a respeito desses eventos que eu faço. Também eu tenho um pequeno negócio onde eu vendo sandálias e também fantasias de carnaval, porque tem uma necessidade, às vezes, das dançarinas de encontrarem as fantasias e os sapatos, e nem sempre, principalmente para quem não fala português, não sabe onde encontrar, não sabe qual é o melhor sapato. Então eu dou essa assistência também para dançarinas do mundo inteiro. E eu trabalho com os designers, né, com as pessoas que fazem essas fantasias diretamente no Rio de Janeiro, São Paulo. Então eu tenho uma assistência bem legal. Que legal. Gente, olha, eu estou muito feliz aqui. Mais uma vez eu quero agradecer por essa entrevista gostosa que a gente teve aqui com a Luciana. E muito obrigada por você divulgar a cultura brasileira aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada a você e para todas as mamães, mulheres brasileiras que estão morando aí fora. Eu gostaria de dizer para vocês que
é muito, às vezes, difícil a gente se adaptar. Então, para aquelas que estão sentindo uma certa dificuldade, eu acho que uma das coisas boas uma das coisas que a gente pode fazer é se abrir e não ter medo. Porque a partir do momento que você se abre para o mundo e que você vai sem medo, o universo vai tomando conta da gente, vai fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira muito tranquila e muito boa. Eu não tive a oportunidade de dizer, mas eu, com o meu filho Rio, que tem 10 anos, eu praticamente criei ele sozinha. Porque mesmo que ele tenha o pai estava, quando ele tinha 2 anos de idade, foi morar em outro lugar, e eu tive muito pouco recurso financeiro, ajuda, e eu venci. E o meu filho está hoje aí lindo, com saúde, crescendo bem, tranquilo. Graças a Deus e a você. Então, é o acreditar. Às vezes a gente tem que acreditar e ter muita fé para a gente poder continuar e ter uma vida boa, uma vida bonita, independente de onde a gente estiver vivendo. Então, muita força para todas vocês, muita coragem e também muito amor. Isso. É isso aí, gente. Sigam o trabalho lindo da Luciana, né? A gente vai deixar abaixo as informações da página dela no Facebook e sigam a gente também do Mães Mundo Afora. Até mais.